Olá, seja bem-vindo à disciplina Bases Físicas para Engenharia. Sou o professor Ricardo Barbosa e hoje nós vamos discutir a primeira revisão do nosso curso, que vai contemplar as aulas de 1 a 5. Né? Então vamos ver quais são os tópicos que nós vamos falar. Bases da cinemática escalar, forças e leis de Newton e aplicações, trabalho e energia cinética, energia potencial e conservação de energia. Lembrando que essa revisão ela vai ser feita de uma forma bem objetiva, através de exercícios, que de forma alguma extinguem, né, a matéria que você deve estudar através das revisões bibliográficas e, em qualquer dúvida, é claro, sempre fazer o contato com o seu professor, nos vários recursos que há no ambiente do aluno. Então vamos adiante. Bom, primeira questão diz o seguinte: a distância entre o marco zero da cidade A e o marco zero da cidade B é de 7 km. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades, qual a sua velocidade escalar média neste percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a cidade A, temos a cidade B e uma distância entre essas duas cidades de 7 quilômetros. Então, como é que nós podemos resolver esse tipo de questão? Vamos lá. Velocidade média é uma grandeza escalar. Assim, a velocidade escalar média é uma grandeza física de natureza escalar. O tempo que o ciclista ficou parado, é claro que faz parte, né, do tempo total. Então, esse 10 minutos você vai ter que incluir no seu cálculo. Aí, lembrando aqui, para a distância de 7 km, né, quem é o nosso intervalo de tempo? Bom, entre a cidade A e a cidade B, 1 hora e 20 minutos, mais os 10 minutos que nós ficamos parados. Então, qual é o tempo total de viagem? 1 hora e 30 minutos. 1 hora e 30 minutos, né, corresponde a 1,5 hora, ou seja, 1 hora mais 0,5 da hora, ou seja, metade de uma hora, são 30 minutos. O que é a velocidade média? A velocidade média é o quê? O deslocamento, a distância percorrida, dividido pelo intervalo de tempo. Qual é a distância entre as duas cidades? 7 quilômetros. Qual foi o tempo de viagem? 1,5. E isso nos dá como resultado um valor aproximado de 4,67 quilômetros por hora. Vamos ver a próxima. Durante um rally, os motoristas deverão ir de uma cidade A a outra B e retornar a A. Contará maior número de pontos aquele que o fizer no menor tempo, dentro das seguintes alternativas. Primeiro, fizer o percurso de ida com velocidade média de 120 km por hora e o percurso de volta com velocidade média de 80 km por hora. Ou fizer o percurso de ida e volta com velocidade média de 100 km por hora. Então vamos ver como é que nós desenvolvemos essa questão. Ele coloca aqui as opções. Os motoristas, letra A, poderão escolher qualquer das duas alternativas, pois a velocidade média é a mesma. Letra B, deverão escolher a primeira alternativa. Letra C, deverão escolher a segunda alternativa. Letra D, não é possível escolher a melhor alternativa sem conhecer a distância entre as cidades A e B. E letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Então vamos lá. Observa que a distância de ida é igual à distância de volta. Tá? Os pontos A e B que nós não conhecemos, então vamos chamar de x. Né? O que é a velocidade média? A velocidade média, né, é a distância que vai ser percorrida dentro de um determinado intervalo de tempo. Tá? Quem é o nosso intervalo de tempo? Então, vai ser d dividido pela velocidade média. Tá?
passamos o ΔT para a esquerda e passamos o V para a direita. Então, ficamos com ΔT igual a D sobre velocidade média. Bem, qual é o valor do intervalo de tempo de ida? É a distância entre os pontos A e B, que vale x, aqui, dividido pelo tempo, né, ou pela velocidade que ele vai fazer de A até B. Então está aqui, ó, 120 km por hora. Qual é o intervalo de tempo de volta? Bom, o intervalo de tempo de volta vai ser x, porque a distância de ida é igual à distância de volta, x, dividido pela velocidade com que ele faz o retorno, a volta, 80 km por hora. Então, quem vai ser o nosso tempo total? Vai ser o tempo de ida mais o tempo de volta. Quem é o tempo de ida? X sobre 120. Quem é o tempo de volta? X sobre 180. Fazendo aqui um MMC, né, nós encontramos 2x mais 3x dividido por 240. Né? Aqui, ó, o MMC de 240, ó, 2 e 3. Tá? Então, ó, 2 vezes x, 2x, 3 vezes x, 3x, dividido por 240. Encontramos um tempo total igual a 5x sobre 240. Quem é a nossa velocidade média? É a distância dividido pelo intervalo de tempo. Qual é a distância? Bom, para ir e voltar, a distância é 2x. A distância de ida, né, para ir, é igual à distância para voltar. Então, se você tem uma distância x para ir e uma distância x para voltar, né, o deslocamento aí, no caso, a distância percorrida total vai ser 2x. Está aqui, ó, 2x. Dividido pelo intervalo de tempo, que é 5x sobre 240. Passando 240 aqui para cima, ele vai multiplicar o 2x, 480x dividido por 5x. Ó. Simplificamos aqui o x e dividimos 480 por 5, o que nos dá uma velocidade de 96 km por hora. Tá? O que nos leva a um gabarito correspondente à letra C. Vamos à próxima, então. O maquinista de um trem aciona os freios da composição, reduzindo sua velocidade de 40 km por hora para 30 km por hora em 1 minuto. Qual a desaceleração do trem? Vamos ver como é que desenvolvemos essa questão. O que é a aceleração? A aceleração vai medir a taxa de variação da velocidade. Tá? Então, você tem aqui, ó, o que é a aceleração? Aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do intervalo de tempo. Bom, qual é a variação da velocidade? O que é essa variação da velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Qual é a velocidade final? 40. Velocidade inicial, 30. Então, vamos lá. Qual é aqui o intervalo de tempo? 1 minuto. Então, nós vamos ter 10 km por hora, que é a variação de velocidade, dividido por 1 minuto. O que é 1 minuto aqui? 1 minuto é 1/60 da hora. Né? Estamos passando para quilômetro por hora. Então, está aqui, ó. Qual vai ser o valor da aceleração? 10 km por hora, dividido por 1/60 da hora. Né? Multiplicando aqui o 60 por 10, ficamos com 600 km por hora ao quadrado. Passamos adiante para a próxima. Já é uma questão sobre queda livre. Tá? Um corpo cai livremente a partir do repouso, ou seja, tem velocidade inicial igual a 0. Calcule a sua posição no tempo igual a 1 segundo. Considere G, que é a aceleração da gravidade local, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Ó. Uma equação bem simples, que nós já discutimos lá na parte conceitual. Tá? S, né, ou H, se você quiser chamar de H, ou Y, se você quiser pensar, né, numa distância que é percorrida na vertical, né, a gente está falando de uma altura, se você quiser chamar de H ou de Y, tá?
Mas de uma fórmula geral, né, é S igual a meio de GT ao quadrado. O G é a aceleração da gravidade local, o T é o intervalo de tempo. Então está aqui, ó, S, né, ou Y, se você usar um eixo de referência na vertical, quiser chamar de Y, igual a meio de 10 T ao quadrado. O tempo era de 1 segundo. E o G, 10 metros por segundo ao quadrado. Fazendo o nosso cálculo aqui, nós encontramos 5 metros. Vamos à próxima. Aí já começamos a falar da parte de dinâmica, né, a parte que envolve leis de Newton, forças e leis de Newton. Tá? Então ele diz assim, na pesagem de um caminhão, no posto fiscal de uma estrada, são utilizadas 3 balanças. Sobre cada balança são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo. As balanças indicaram 30.000 newtons, 20.000 newtons e 10.000 newtons. A partir desse procedimento, é possível concluir que o peso do caminhão é de... Então, aqui na nossa figura, você já tem representadas as forças que estão atuando no nosso caminhão. Então, você tem uma força aqui N1, tá? A força que a balança, né, que a superfície ali da balança está fazendo sobre o caminhão. N2, também é uma força de contato, uma força normal, tá? A força que a superfície da balança está fazendo sobre o caminhão, ou seja, vertical para cima, né? Você lembra? Essa força normal, essa força de contato, ela é sempre vertical, né? E é perpendicular em relação à superfície de contato. Tá? Então está aqui, ó. E o N3 também é uma força de contato, a força normal, vertical para cima. Para cima, por quê? É a força que a superfície está fazendo sobre o caminhão. E essa força P é o peso, tá? É o peso do caminhão. E como é que nós marcamos o peso? Vertical para baixo. Tá? Bom, como é que nós vamos pensar na solução desse problema? Como o corpo, né, o caso do caminhão, ele está em repouso, significa que a força resultante é zero. O que é a força resultante? É o somatório das forças que atuam sobre o caminhão. Né? Coloquei aqui a figura novamente para que nós pudéssemos fazer uma comparação aqui, um cálculo rápido. Né? Digamos que você coloque aqui um eixo Y, e resolva fazer a decomposição dessas forças nesse eixo Y. Tá? Então, aquela força que tem o mesmo sentido que a nossa orientação, tá? Que é arbitrária, eu coloquei para cima, porque nós estamos habituados a trabalhar assim, mas se você quisesse colocar o eixo para baixo, daria a mesma coisa. Tá? Todas as forças que estiverem no mesmo sentido que a nossa orientação, elas são positivas. E as que estiverem no sentido contrário, são negativas. Então, vamos lá. Ó. Nós poderíamos escrever assim, em relação ao eixo Y, quais são as forças que estão atuando sobre o nosso caminhão? Bom, você tem aqui, ó, N1, positiva, porque, olha lá, está no mesmo sentido que a nossa orientação, vertical para cima, tá? Então, positiva. Mais N2, mais N3. Todas positivas, porque todas essas 3 forças são verticais para cima, coincidindo com a nossa orientação. Tá? E quanto à força-peso? Bom, a força-peso você já pode observar o seguinte, que ela tem a direção também vertical, só que ela está para baixo, ou seja, no sentido contrário à nossa orientação. Tá? Que foi para cima. Então, nós escrevemos menos P. Tá? Ó, só há 4 forças, então elas já estão aqui representadas. Como o caminhão está em repouso, né, a força resultante ela é nula. Certo? O que é a força resultante? É o somatório das forças que atuam sobre o corpo. Que o somatório igual a 0. Esse desenvolvimento nos leva a essa equação aqui, ó. Tá? Então, P vai ser N1 mais N2 mais N3. Está aqui, ó. Tá? Você passar o P aqui para a sua direita, ficamos assim, ó. P
é igual a N1 mais N2 mais N3. E isso daqui, ó, é esse somatório que nós temos aqui desse lado. Certo? N1, N2 e N3 nós temos. O problema nos fornece isso. Então, quanto é que vale o peso do caminhão? 10.000 mais 20.000 mais 30.000. Peso total, 60.000 newtons. Vamos em frente. Um carro freia bruscamente e o passageiro bate com a cabeça no vidro do para-brisa. 3 pessoas dão as seguintes explicações sobre o fato. Primeiro, o carro foi freado, mas o passageiro continuou em movimento. Segunda, o banco do carro impulsionou a pessoa para a frente no instante da freada. Terceira, o passageiro só foi jogado para a frente porque a velocidade era alta e o carro freou bruscamente. Tá? Continuamos ainda no tópico de leis de Newton. Tá? Forças e leis de Newton. Continuamos nesse assunto para que nós possamos discutir conceitualmente essa questão. Então, podemos concordar com a primeira e a segunda pessoa, pessoas. Letra B, apenas a primeira pessoa. Letra C, a primeira e a terceira pessoas. Letra D, apenas a segunda pessoa. E letra E, as 3 pessoas. Vamos lá. Bom, em relação ao referencial, o que nós já vimos sobre essa parte de leis de Newton? Tá? Um princípio que é fundamental, um princípio que lastreia, vamos colocar assim, a primeira lei de Newton. Em relação ao referencial fixo, fora do carro, observamos antes da frenagem que o carro e o passageiro apresentam a mesma velocidade. Portanto, pelo princípio da inércia, o que é a inércia? O princípio da inércia não é a mesma coisa que inércia, né? Inércia é uma propriedade que os corpos possuem, tá? De permanecerem no estado em que se encontram. Ou pode também corresponder à quantidade de matéria que esse corpo possui. Tá? Então, o princípio da inércia nos remete à primeira lei de Newton. Tanto o carro quanto o passageiro tendem a permanecer nesse estado de movimento. Assim, no momento da frenagem do carro, o passageiro continua em movimento. Logo, podemos concordar apenas com a explicação da primeira pessoa, o que nos leva a um gabarito correspondente à letra B. Vamos em frente. Continuamos no tópico de leis de Newton, que é um fundamental. As leis de Newton, elas são a base da mecânica clássica. Tá? Por isso a importância desse estudo. Então vamos lá. A caixa C está em equilíbrio sobre a mesa. Nela atuam as forças peso e normal. Considerando a lei de ação e reação, terceira lei de Newton, podemos afirmar que, letra A normal é a reação do peso. Letra B, o peso é a reação da normal. Letra C, a reação ao peso está na mesa, enquanto a reação anormal está na terra. Letra D, a reação ao peso está na terra, enquanto a reação anormal está na mesa. E letra E, nenhuma das anteriores. Vamos lá. Aqui está a nossa figura base, ó. A caixa sobre a mesa. Tá? Então, isolando esses corpos, o que significa isolar os corpos? Significa marcar todas as forças que estão atuando sobre o corpo. Então, vamos isolar, vamos separar, né, para que nós possamos enxergar melhor esses 2 corpos. Vamos tirar a caixa, né, aqui de cima da mesa. Então, está aqui a caixa. Ó. Quais são as forças que atuam sobre a caixa? Essa é aquela pergunta inicial que você deve se fazer. Bem, peguei a caixa, isolei, separei aqui da mesa e agora vou ver quais são as forças que atuam exclusivamente sobre a caixa. Bom, essa caixa tem massa, então ela tem peso.
marcamos a força-peso. Vertical para baixo, força-peso. E existe também a força que a mesa está fazendo sobre a caixa. Tá? Como é que você vai orientar a força que a mesa faz sobre a caixa? Tá? Vertical para cima. Né? Se você ficar na dúvida, basta que você apoie sua mão, por exemplo, sobre a mesa. Né? Apoie a sua mão sobre a mesa, como se ela fosse a caixa, e tenta perceber nesse contato, né, para onde está orientada a força que a mesa está fazendo sobre a sua mão. Tá? Que é equivalente, então, à força que a mesa está fazendo sobre a caixa, que é uma força normal, vertical para cima. Então, vamos lá. Isolando aqui a caixa, vemos que a força normal e a força peso, né, e essa pergunta ela está nas duas primeiras opções, ele questiona ali se elas podem formar um par, ação e reação. Então, observa bem, uma restrição muito importante na terceira lei de Newton é que o par, ação e reação, eles não podem estar atuando sobre o mesmo corpo, né? O enunciado diz assim: a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e em corpos diferentes. Então, como a força normal aqui e a força peso aqui na caixa estão atuando no mesmo corpo, a normal e o peso não podem formar um par, ação e reação. Tá? Essa é uma questão bem importante, tá certo? E recorrente aí em provas. Você precisa lembrar o seguinte, que normal e peso não formam par, ação e reação, porque estão, entre outras coisas, mas estão ali fundamentalmente atuando sobre o mesmo corpo. Tá? O que é uma restrição, que violaria a terceira lei de Newton. Então, está aqui, ó. Onde é que, se o peso da caixa não é a reação da força normal, onde é que está a reação da força-peso? Bom, está no corpo que está originando essa força-peso. Qual é o corpo que está originando a força-peso que é de origem gravitacional? A Terra. Tá? Então, onde é que está a reação ao peso da caixa? No centro da Terra. Tá? E onde é que está a reação da força normal? Bom, quem é que está executando, quem é que está efetuando essa força normal sobre a caixa? Né? Quem é que está fazendo essa força de contato normal sobre a caixa? A mesa. Então, onde é que tem que estar a reação a essa força normal aqui que está atuando sobre a caixa? Sobre a mesa. E aí você observa, percebe bem, ó, aqui, ó, ação e reação. Ou tanto faz, tá? Elas acontecem simultaneamente, então assim, você não precisa ficar preocupado com quem é ação e quem é reação. Tá certo? Existe aí não existe aí essa diferença. Tá? Seria assim, um detalhamento muito refinado e a gente não precisa disso, tá certo? Então, quem é que forma aqui o nosso par, ação e reação? Está aqui, ó. Né? Força normal sobre a caixa, reação aqui sobre a mesa. E da força-peso? Peso aqui na caixa, reação no centro da Terra. Isso nos leva a um gabarito correspondente à letra D. Vamos em frente. Já entramos numa aplicação aí importante, que é aquela parte de gravitação, né? Leis de Newton e aplicações. Então, vamos lá. Baseando-se nas leis de Kepler, pode-se dizer que a velocidade de um planeta, letra A, independe de sua posição relativamente ao Sol. Letra B, aumenta quando está mais distante do Sol. Letra C, diminui quando está mais próximo do Sol. Letra D, aumenta quando está mais próximo do Sol. E letra E, diminui no periélio. Vamos lá. A segunda lei de Kepler, a lei das áreas, né, diz o seguinte, ó, ela nos leva a concluir que no periélio a velocidade é máxima e no afélio a velocidade é mínima. Né? Você lembra? Aqui, ó. Né? Você tem aqui o Sol e aqui o planeta. Tá? Então, devido à sua proximidade aqui no periélio, aqui o afélio, né?
a velocidade é máxima, né, no periélio. Aqui, ó, periélio, a velocidade é máxima. E no afélio, a velocidade é mínima, que é o ponto, o afélio é o ponto que ele está mais distante da estrela, no nosso caso aqui o Sol, tá? E o periélio é o ponto mais próximo, certo? E isso nos leva a um gabarito, ó, que é a letra D. Vamos em frente. A intensidade da força gravitacional, continuamos em gravitação universal, com que a Terra atrai a Lua é F. Se fossem duplicadas a massa da Terra e da Lua, e se a distância que as separa fosse reduzida à metade, a nova força seria, letra A, 16F, letra B, 8F, letra C, 4F, letra D, 2F e letra E, F. Vamos ver aí, então. Bom, matematicamente, como é que nós representamos a lei da gravitação universal de Newton? F, né, igual a G, que é a constante universal da gravitação, que multiplica M1, M2, a massa dos dois corpos que estão interagindo, dividido pela distância que os separa ao quadrado. Tá? Então, quem são as massas aqui? Quem são os corpos envolvidos? Massa da Terra, massa da Lua, a distância entre os dois é D e a força é F. Eu prefiro fazer, levando em consideração a proporcionalidade dessas grandezas, porque eu acho que é um cálculo mais simples, porque senão você vai ter que substituir esses parâmetros aqui iniciais na fórmula da gravitação universal. Depois você vai ter que substituir os dados, já que ele muda, né? Ele vai duplicar a massa da Terra, ele vai duplicar a massa da Lua e vai dividir a distância entre esses dois corpos por 2. Você colocaria novamente na equação, faria uma razão entre essas duas quantidades e veria o resultado, né? Assim, você pode fazer assim, só que eu acho que é um cálculo extenso, né, e que aumenta a probabilidade de você cometer um equívoco. Então, a alternativa que eu estou oferecendo aqui é você apenas fazer uma avaliação sobre a proporcionalidade dessas grandezas. Observa aqui, ó, massa, né, a massa e a força são diretamente proporcionais, são grandezas diretamente proporcionais. Tá certo? O que significa as grandezas serem diretamente proporcionais? Então, por exemplo, quando a massa aumenta, a força aumenta também. Se você, então, multiplicar a massa por 3, você vai multiplicar a força por 3 também. Diretamente proporcionais. Agora, a distância e a força são inversamente proporcionais. Significa quando uma aumenta, a outra diminui. Tá certo? Então, vamos lá. O que nós fizemos? Vamos colocar aqui, ó. A massa agora, essa aqui é a primeira situação. Massa da Terra, massa da Lua, distância entre elas D, força F. Qual é a segunda situação? A segunda situação é a massa da Terra, que era MT, agora é 2MT, foi dobrada. A massa da Lua, que antes era ML, agora é 2ML, foi dobrada. E a distância que antes era D, agora passou a ser D sobre 2. Foi reduzida à metade. E a nova força de interação é F'. Certo? Então vamos lá, vamos pensar aqui. F' vai ser igual a quanto? Bom, o que nós fizemos com a massa da Terra da primeira situação para a segunda situação? O que nós fizemos com a massa da Terra? Se era MT e agora é 2MT, nós multiplicamos essa massa por 2. Tá? Então, se nós multiplicamos a massa por 2, o que nós vamos fazer com a força? Multiplicar por 2 também. Aqui. 2 vezes. Agora vamos para a massa da Lua. A massa da Lua era ml. E agora? 2ml. Então, o que nós fizemos da primeira situação para a segunda? Que era ml e agora é 2ml. Multiplicamos por 2. Como massa e força são diretamente proporcionais, se você multiplica a massa por 2, o que você vai fazer com a força? Multiplicar por 2 também. Então, vamos lá. Multiplicar por 2. Agora, vamos para a distância, tá certo? A distância e a força são inversamente proporcionais. E o que nós fizemos com a distância da primeira situação
Para a segunda situação, bom, a distância era d e agora é d sobre 2. Significa que nós dividimos a distância por 2. Mas como distância e força são inversamente proporcionais, vamos pensar assim, qual é a operação inversa da divisão? Multiplicação. Então está aqui, ó, multiplicação. Tá? E qual é o quadrado de 2? O quadrado de 2, 4. Então, multiplicamos por 4. Tá certo? Então, vamos lá. Trabalhar essa relação de proporcionalidade parece assim que é mais extenso, porque a gente está discutindo bastante, mas assim, é bem mais simples. Tá certo? É melhor do que você colocar esses parâmetros todos na equação, criar duas equações e depois dividir uma pela outra. Tá? Então, vamos lá. Ó. Quanto é que... Já acabaram, né? Os parâmetros já acabaram. MT, ML e D. Tá? Então, F. Então, quanto é que dá o F'? Está aqui, ó. O F' vai ser 2 vezes 2 vezes 4, que dá 16F, que nos leva a um gabarito correspondente à letra A. Vamos adiante. Sobre um bloco, atuam as forças indicadas na figura, as quais o deslocam 2 metros ao longo do plano horizontal. Analise as afirmações. 1. O trabalho realizado pela força de atrito FA é positivo. O trabalho realizado pela força F vale 200 joules. 3. O trabalho realizado pela força-peso é diferente de 0. 4. O trabalho realizado pela força normal N é nulo. Quais são as corretas? Letra A, apenas 1 e 2. Letra B, apenas 1 e 3. Letra C, apenas 2 e 3. Letra D, apenas 2 e 4. E letra E, apenas 3 e 4. Aqui a representação, né? Nossa figura. Vamos lá. Coloquei novamente a figura aqui na resolução para que nós pudéssemos acompanhar, né, como é que as forças estão atuando. Né? Qual é a fórmula geral para o trabalho? Está aqui, ó. F delta S cosseno θ. Lembrando, né, que o trabalho é uma força, trabalho é uma grandeza escalar, tá certo? Porque você trabalha com o módulo da força, o módulo do deslocamento, tá? Que são duas grandezas vetoriais. Força é uma grandeza vetorial, deslocamento é uma grandeza vetorial também, mas nós trabalhamos com os módulos. Então vamos lá. A afirmativa 1, o trabalho realizado pela força de atrito é positivo. Isso é falso, né? Está aqui a força de atrito, medindo aqui o ângulo, tá? Em relação ao referencial aqui x, ó, o ângulo é medido no sentido anti-horário, o ângulo aqui é 180 graus, tá? E cosseno de 180 graus é o quê? Menos 1, ou seja, negativo, tá certo? Então, quando ele afirma que o trabalho realizado é positivo, não, é falso essa afirmativa. Tá? Por quê é falso? Porque o ângulo aqui é de 180 graus e o cosseno de 180 graus é menos 1. Tá? E aí você ficaria com o trabalho da força de atrito igual a menos F vezes delta S. Certo? Então, a primeira afirmativa é falsa. 2. O trabalho realizado pela força F vale 200 joules. Bom, trabalho realizado pela força F, olha aqui, ó. O ângulo que a força F está fazendo com a direção do deslocamento, tá? O ângulo que a força F está fazendo com a direção do deslocamento é 0, tá certo? 0. Qual o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. Então, vamos escrever lá, ó, F delta S cosseno de 0. Tá? Então, quem é o nosso F? 100. Qual é a nossa força? 100. Qual é o deslocamento? São 2 metros. Vezes cosseno de 0. Qual o cosseno de 0? 1. Então, isso aqui dá 200 joules. Então, a segunda afirmativa é verdadeira. O trabalho realizado pela força-peso é diferente de 0? Não, tá. O trabalho da força-peso aqui, ó, perpendicular em relação à direção do deslocamento. Lembrando aqui, ó, que quem é esse θ? Quem é esse ângulo aqui? Θ é o ângulo que a força está fazendo com a direção do deslocamento.
tá certo? Como o ângulo aqui é 90, qual é o cosseno de 90 graus? O cosseno de 90 graus é 0. Então, ainda que você fosse ali, ó, né, você poderia pensar assim, uma forma, trabalho força-peso, P, delta S, cosseno de 90 graus, que é igual a 0. Ou você poderia pensar, trabalho da força-peso, P vezes H, tá? Como o corpo está aqui sobre o plano horizontal de referência, esse H é 0. Então, o trabalho da força-peso é nulo. Duas formas de você pensar nesse problema, tá? Então, quando ele diz que o trabalho realizado pela força-peso é diferente de 0, essa afirmativa é falsa. 4. O trabalho realizado pela força normal é nulo. Sim. Aqui, ó. Qual o ângulo que a força normal está fazendo com a direção do deslocamento? 90 graus. Ela é perpendicular em relação à direção do deslocamento. Certo? Lembra, né? Quando nós vimos lá na parte teórica, né, você vai lembrar o seguinte, que o trabalho realizado pela força normal é sempre 0. Por quê? Porque a normal é sempre marcada perpendicular em relação à direção do deslocamento. E o cosseno de 90 graus vale 0. Então, isso nos leva a um gabarito, letra D. Um corpo de massa 2 kg inicialmente em repouso é puxado sobre uma superfície horizontal sem atrito por uma força constante também horizontal, de 40 newtons. Qual será a sua energia cinética após percorrer 5 metros? Então ele está falando em força e está falando em deslocamento. Força e deslocamento nos lembra que grandeza? Trabalho. Então guarda a informação, tá? Então ele fala, letra A, 0 joule, letra B, 20 joules, letra C, 100 joules, letra D, 400 joules e letra E, 200 joules. Né? Ele fala em energia cinética, ele pergunta a energia cinética e fala em trabalho, ó, deslocamento e força. Então vamos pensar aqui, ó. Existe alguma relação entre trabalho e energia cinética? Sim. Né? Aqui, ó, o trabalho corresponde à variação da energia cinética, certo? Como é que nós calculamos o trabalho? F delta S cosseno θ. Força 40, deslocamento 5, cosseno de 0. Isso nos dá 200 joules. Quem é essa variação de energia cinética? A energia cinética final menos a energia cinética inicial. Só que a energia cinética inicial ela é 0. Ó. Por que ela é 0? Vamos voltar lá no enunciado. Ó. Inicialmente em repouso. Inicialmente em repouso significa que a velocidade inicial é nula. Tá? Então, a energia cinética inicial é nula. A energia cinética é aquela que depende da velocidade. Lembra? Qual é a equação para a energia cinética? Energia cinética, qual é a fórmula aqui? Ó? mv² sobre 2. É a energia que está associada ao movimento. Se um corpo está em movimento, ele tem energia cinética. Se ele não está em movimento, ele não tem energia cinética, que depende da velocidade. Como ele está inicialmente em repouso, essa velocidade é 0. Então, 200, né, que é o trabalho, aqui, ó, vai ser a energia cinética final menos 0. Então, a energia cinética vai ser de 200 joules. Gabarito, letra E. Vamos adiante. Já entramos num assunto que é de energia, né? Energia e conservação. Ó, com que velocidade o bloco da figura a seguir, partindo do repouso? Partindo do repouso. Significa que a velocidade inicial dele é 0. Partindo do repouso do ponto A, atingirá o ponto B, supondo todas as superfícies sem atrito. Então, o sistema é conservativo. Não há forças dissipativas, né? Como, por exemplo, a força de atrito. Tá certo? Então, ele oferece as opções. Letra A, 0 metros por segundo. Letra B, 5 metros por segundo. Letra C, 10 metros por segundo. Letra D, 15 metros por segundo. Letra E, 20 metros por segundo. Reproduzir aqui a figura para que nós víssemos e pensássemos na solução. Bom, se o sistema é conservativo, vale, né, o teorema da energia, da conservação da energia mecânica. Está aqui, ó, energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. O que é energia mecânica? A energia mecânica é a soma entre a energia cinética e a potencial. Então está aqui, ó, o que é a energia mecânica inicial? É a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial.
O que é energia mecânica final? É energia cinética final mais energia potencial final. Bom, tá aqui, ó. Quem é a energia cinética inicial? Zero. Certo? Zero. Porque ele parte do repouso. Então não tem energia cinética inicial. Qual é a energia potencial gravitacional inicial? Bom, inicialmente o corpo está aqui, ó, no ponto A. Tá? E esse ponto A está a 10 metros do que a gente pode chamar de plano horizontal de referência. Tá certo? Então ele tem MGHA. Tá certo? A distância na vertical, a altura, né, que o corpo está do plano de referência. Daqui, ó, 10 metros. Tá? Quem é a energia cinética final? A energia cinética final vai ser mVb ao quadrado sobre 2, tá certo? A energia com que ele chega aqui, ó, no nosso ponto B, energia cinética. E tem também uma energia potencial, porque ele está a uma certa altura do nosso plano de referência, 5 metros, tá? Então vamos lá. Fazendo aqui a conta, nós podemos simplificar aqui a massa, ó. Fazendo aqui os cálculos, ficamos com a velocidade no ponto B, né, velocidade ao quadrado no ponto B, igual a 2G, que multiplica HA menos HB. Tá certo? Então, vamos lá. Quem é o nosso VB? VB vai ser 2 vezes G, vale 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade local, HA, que vale 10, menos HB, que vale 5. Isso nos dá uma velocidade no ponto B de 10 metros por segundo. Gabarito, letra C. Bem, o que foi que nós discutimos, então, nessa nossa primeira revisão? As bases da cinemática escalar, as forças e leis de Newton e aplicações, trabalho e energia cinética, e a energia potencial e a conservação da energia. Tá? Lembrando a você que, para qualquer dúvida, você deve fazer contato com o professor do seu professor no ambiente do aluno. Tá? Até a próxima.